A paz do nosso Deus a todos. Estamos iniciando mais um vídeo, né? Hoje, nesse sábado, é quando do mês hoje mesmo? 20. Hoje é 21. Hoje é 21, né? Hoje é 21 do mês. Graças a Deus, 21 de maio de 2022. Graças a Deus por isso. Nós estamos iniciando esse vídeo. No vídeo passado nós falamos sobre a libertação do templo, né? Que o templo, há coisas que estão acontecendo dentro do templo que não pode acontecer, né? E o mundo está vendo isso aí, não é só nós não. E eu não estou aqui para perseguir ninguém não, eu não tenho igreja não, eu não ministro igreja não, eu estou aqui para ajudar. Mas para ajudar, o nosso trabalho, eu já disse várias vezes, é libertação. Então, a libertação tem que começar onde? Tem que começar na igreja, porque realmente está oprimida. Eu vou falar aqui, o Espírito Santo vai tocar em você, que vai curtir esse vídeo e você vai ver, tá certo? Então, nós vamos falar sobre a libertação da igreja agora. Nós falamos sobre a libertação do templo, e vamos falar sobre a libertação da igreja, né? Então, eu quero ler um versículo aqui que diz assim, que Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 23, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Tá vendo? Todas as coisas me são lícitas, né? Mas eu não deixo, ele falou, eu não deixo me contaminar por nenhuma delas. Nenhuma delas. Ele disse, porque todas as coisas me são lícitas e nem todas edificam. Tá entendendo? Então ele disse, eu só uso aquilo que edifica, né? Paulo, eu já disse, eu espelho muito em Paulo, né? Então eu quero te dizer, por que você vai pregar a libertação da igreja? A primeira coisa que eu vou dizer para você, a igreja faz um culto de libertação, lá só tem crente. E na verdade dá certo. Agora só que tem que falar, né? O negócio é esse, que não está sendo falado a verdade. Você vai num culto de libertação numa igreja, chega lá só tem crente, né? Então, e verdade que precisa. A igreja... Vamos fazer uma separação entre a igreja e os pastores, que tudo é igreja, né? Mas vamos falar da igreja, depois falar dos dirigentes, né? Então eu quero dizer para você, a igreja, como que a igreja está oprimida? Irmãos, nós disse no vídeo passado que aquilo que ocupa mais a sua mente é o seu Deus. E nós já vimos grandes pregadores, grandes, que nós não serve nem para amarrar a sandália no pé dele. Pregar sobre isso, né? E isso é verdade. Então, a mente da gente, o inimigo hoje trabalha ocupando as mentes das pessoas, para enfraquecer as pessoas. Em quê? É no celular, é na novela, é assistindo jogo de bola lá, buscando o seu ídolo lá na televisão, né? É nesse tipo de coisa que o inimigo trabalha, para prender a mente da pessoa. E a igreja precisa ser liberta disso. É fácil? Não, não é fácil. Mas por onde que tem que começar essa liberdade? Por onde que tem que começar essa libertação? Pelos dirigentes. Pelos dirigentes. Se não for pelos dirigentes, não tem jeito. E como fazer essa libertação? Irmão, aí é que é difícil. Para nós não, mas para eles é. Por quê? Porque essa libertação, irmão, só se faz com oração e jejum. Não tem outra saída. Tem que falar a palavra? Tem. Mas tem que orar e jejuar. Para que a igreja volte a ser a igreja verdadeira do Senhor Jesus. Porque a igreja está embaraçada com o mundo, né? E a Bíblia diz que se for amigo do mundo, é inimigo de Deus. E se for inimigo de Deus, vai ser difícil para entrar no céu. Tá? Eu vou iniciar falando, eu vou bater e deixar a porta fechada para não ter arrebate, tá? Talvez você venha ouvir, o pastor disse, tocar no ungido de Deus e pam, pam, pam. O que é ungido de Deus?
no Novo Testamento, na graça, o que é ungido de Deus? Vamos retificar isso aí. Porque lá no Velho Testamento, os ungidos de Deus eram aqueles que derramavam o óleo, né, na cabeça deles, como ungiu Davi, Saul e muitos outros, né? Vinha com óleo, derramava, mas aquele óleo simbolizava o Espírito Santo na graça. Eu quero só que você entenda isso. Ali simbolizava o Espírito Santo na graça, que é hoje que nós estamos, né? A unção hoje é o Espírito Santo, é o espiritual, é o Espírito Santo. A unção hoje só se recebe se passar pelo Pentecoste. Se não tiver Pentecoste, não tem unção. Eu sei que muita gente vai apanhar nessa palavra, eu sei disso. Mas eu digo a verdade e vou provar para você, né? Falando a verdade, vou provar para você que a unção, os apóstolos, por exemplo, foram dada a unção a eles pelo Senhor Jesus, pelo Espírito, né? Paulo falou sobre isso, 1 Coríntios capítulo 23, né? Ele falou sobre isso, que ele foi ungido, ele falou, nós recebemos a unção do Senhor pelo penhor do Espírito, né? Pelo Espírito Santo. A unção foi dada, irmão, no dia de Pentecoste, preste atenção, ela foi dada no dia de Pentecoste. O Espírito Santo, o Senhor Jesus não vai dar Espírito Santo para ninguém, porque ele já deu. Quando Pedro se pôs de pé lá e disse, olha, irmãos, esses homens não estão embriagados. Esses homens, aqui está o que disse o profeta Joel. Há muitos anos atrás já tinha saído essa profecia, que do meu Espírito derramarei sobre todas as carnes. Era o que estava dizendo ali, Pedro falando sobre isso, né? E ali foi derramado o Espírito Santo, a unção de Deus ali. Os apóstolos foram ungidos, né? Em outros lugares, você vai ver Paulo falando que o Senhor Jesus ungiu ele, né? Com o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo, me parece que é 21, nós vamos olhar daqui a pouco. Então, mas o que eu quero te dizer é que muitas vezes você vê a pessoa dizendo, eu quero ver tocar no ungido de Deus e não morrer, se tocar no ungido de Deus morre. Meu irmão, como que a pessoa pode dizer isso se nem batizado com o Espírito Santo é? Fala para mim, me dá uma explicação sobre isso aí. A igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, até os diáconos tinham que ser cheios do Espírito Santo. Agora hoje não precisa. Sabe por que não precisa hoje? Porque tem a teologia. Hoje tem que ter curso de teologia, senão não consagra o obreiro. Entende? Né? Tem que ter o curso de teologia para que seja consagrado. Mas não é exigido o batismo com o Espírito Santo. Quantos missionários tem enviado pela Igreja Assembleia de Deus que não é batizado com o Espírito Santo? Quantos pastores tem na Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, que não é batizado com o Espírito Santo? E aí, irmão, aonde está a unção? Eu queria uma explicação sobre isso, né? Da onde veio essa unção? Alguém ungiu ele com óleo lá, mas aonde está escrito na Bíblia? No Novo Testamento que o homem vai lá e unge o outro. Pode ungir, pode consagrar, entenda, mas ungir, a unção é espiritual. Vou te ungir com óleo. A gente unge com óleo quando vai orar para a cura, que a Bíblia mostra, né? A unção, a gente consagra o obreiro, né? A unção é espiritual. Vou mostrar para você. Pedro tinha uma grande unção depois do Pentecoste. Você vai ver quando Ananias veio mentir para ele e falou, Ananias, você não mentiu para o homem, você mentiu para o Espírito Santo. Ananias caiu para lá morto. Aí a unção que os apóstolos tinham e a unção que a igreja precisa ter, é essa unção. Mas por que a igreja está oprimida? Porque hoje consagra as pessoas pelo curso de teologia e não pela unção do Espírito. Tá entendendo? Aí a igreja fica na situação que está. E o pior de tudo dessa igreja é a cegueira. É a cegueira que ataca muito forte. É porque as pessoas estão cegas e não vê o que está acontecendo, né? Se envolveu com essas coisas que não edifica, né?
e colocando pessoas na frente da obra, né? Aqui, eu vou falar para você, eu já falei uma vez, vou falar mais. Aqui deve ter uns 6 obreiros que faz a obra de Deus e está fora da igreja. Fora da igreja como? Não está assumindo igreja, né? E as pessoas que não têm chamada para ministrar a igreja, não têm chamada para a obra ainda, porque o povo não entende que as pessoas primeiro é chamado, depois enviado. A pessoa vem para a igreja, começa a falar língua ali, começa a sentir aquela emoção, nem falar língua que eu quero dizer, ele começa aquela emoção, ele já começa a pôr ele na frente da igreja, né? Que nem batizado com o Espírito Santo nem experiência tem. E aí, a igreja precisa ser liberta disso. Ela precisa ser liberta desse tipo de trabalho. Porque as pessoas que estão fora, irmão, que eu estou te dizendo, aqui na minha cidade, isso está geral, eu faço muita obra no Triângulo Mineiro, né? Eu quero dizer para você que as pessoas que fazem a obra, que estão fora, por que eles estão fora? Primeira coisa, eles não aceitam a política. Aí, se não aceitou a política, você está fora, meu filho, está fora. Porque aqui na minha cidade, por exemplo, só fica na frente da igreja se aceitar a política, tá entendendo? Fazer a misturada, fazer o Aranzé. Você entendeu como é que é? Né? Idolatrar o Lula, o Bolsonaro lá. E aí, ficou olhando para as imagens lá. Do padre lá, né? Ficou olhando para as imagens do padre. E não sabendo que está idolatrando também. Então, isso está acontecendo. E a igreja precisa voltar aonde era. Só que quero dizer mais uma coisa. Esses pastores, não todos, irmãos, tem o nome de Deus nesse meio. Quando a gente fala os, é porque é a parte maior, tá entendendo? A igreja também fala, a igreja está oprimida, não é todos também não, né? Mas é a parte maior está oprimida. Igual nós disse, oprimida pelo celular, oprimida pelas novelas, oprimida pelos jogos de futebol, está oprimido. Pode assistir isso? Pode, pastor, pode, não tem problema. Eu não assisto, mas pode. Mas controla a coisa, tira tempo para o Senhor. Mas isso não está acontecendo, o tempo do Senhor está sendo tomado, tá entendendo? E aí é o que vai te atrapalhar, é isso aí. Eu não te digo para você não assistir, e não libero para você assistir também. Não, não libero não. Se você quer assistir, assiste, não tem problema, né? Mas que possa controlar. Então, quando a gente fala, mas tem pessoas, né? Eu assisti um programa na rádio esse tempo atrás de uma mulher que, se eu falar aqui, ela assistiu o vídeo, ela vai saber quem é que é, né? Quando ela disse, graças a Deus, ela estava fazendo um programa na rádio, eu também tinha um programa na rádio. E ela falou, graças a Deus, irmãos, que eu fui liberto da televisão. Ela deu graças a Deus na rádio, né? Foi liberto da televisão. Porque eu, por exemplo, assisto o Jornal Nacional, assisto a CNN, né? Assisto algumas outras coisas também, né? Mas só que tem uma coisa, a oração, o jejum, o Senhor Jesus é em primeiro lugar na minha vida. Ele tomou o primeiro lugar. Porque Paulo disse que eu posso todas as coisas, mas nem todas me edificam, né? Ele diz, nem todas me convêm, nem todas me edificam, né? Agora eu quero te dizer uma coisa, voltar essa igreja para o nível, com esses pastores que estão na frente aí, não volta fácil não. Eu quero deixar um alvo para você. Irmãos, um homem só, botou a Igreja Assembleia de Deus lá embaixo. Será que vocês estão vendo isso? Porque após dele, ele levou mais gente, mais pastores com ele, que está apoiando ele, naquele trabalho ridículo. Dirige igreja, você pode ser político, você pode ser o que você quiser, mas deixa a igreja do Senhor Jesus, velho. Por que você quer fazer os dois? Quem é você? Quem é você? Você vai servir a Deus e a Mamon, é? O que você está fazendo? Né? Irmãos, preste atenção, não tem como você dirigir uma igreja, não tem como você dirigir uma igreja e dirigir outras coisas que estão no mundo. Não tem jeito. Isso não pode, isso está acontecendo, mas não pode. Precisa que seja liberto.
E essa classe que está na frente aí não dá conta de fazer esse trabalho mais. Eles avançou demais, está avançando demais e não dá conta de voltar para trás. Tem que levantar outra classe, mas não de teologista, porque teologista não faz isso também. Teologista vai entrar no mesmo caminho, na mesma rota, tá? Tem que entrar homem de Deus, homem que tem unção do Espírito Santo. Foi o que os apóstolos receberam. Homem que tem a unção do Espírito Santo. Tá entendendo? Então, essa é a diferença, que a igreja avançou muito. Ela entrou muito no mundo, né? E o mundo é dominado por quem? Pelo maligno. Por isso que Tiago disse, né? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4. Que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ele disse, né? Então está bem claro a situação da igreja infiltrada no mundo, o mundo infiltrou na igreja e estão misturados. Você não separa mais a igreja do mundo. Não. Primeiro você separava, mas agora não dá mais. Tá? Você não sabe quem é igreja e nem quem é mundo. Está entendendo? Então precisa ser liberta. Por isso que nós disse, falou a libertação sobre o templo, agora está falando sobre a igreja, que precisa ser liberta. E nós vamos pregar a igreja, o próximo ensino agora, o próximo vídeo, nós vamos falar para a libertação das pessoas que estão no mundo. Como que eles devem fazer? Porque numa situação dessa está complicado, né? Está tudo complicado. Se não tiver uma volta atrás, se não tiver um propósito de oração e jejum, está complicado. Então, é isso que eu quero dizer para você nesse vídeo e quero dizer também para você, porque o dominador desse mundo, disse Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, é o Mamon, é o diabo. Paulo falou sobre isso. Jesus chamou ele de príncipe desse mundo, para você ter noção, né? Ele é que domina o mundo. Então, se eu dirijo uma igreja e vou entrar em coisas do mundo, né? Eu estou fazendo uma misturada. Deus não aceita. O Senhor não aceita divisão. Não, ou é Ele ou não é. Está entendendo? Eu quero dizer para você que no vídeo passado eu falei sobre uma referência bíblica e eu errei o versículo, que é 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 9, eu falei verso 14, é verso 10, tá? Que fala lá que aquele que dá a semente ao que semeia, ao saber o pão para comer, será aumentado as vossas sementeiras e o fruto da vossa justiça, tá? Então, é capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, tá bom? Que Deus abençoe cada um e que essa mensagem possa falar nos corações das pessoas. Estou aqui para ajudar, não estou aqui para desfazer, eu não estou aqui para perseguir ninguém, não. Mas a verdade eu vou falar, a verdade eu vou falar. Enquanto Deus permitir, eu vou falar, tá? Porque eu fui levantado para falar a verdade, tá bom? Eu não arredo o pé, não. Não precisa pensar que eu arredo o pé, não. Busque a unção no Espírito Santo, busque a unção no Pentecostes. Eu sei que tem muitos pastores que vão revidar sobre isso aí, que eles podem até não falar nada, mas eles vão achar ruim, né? Mas unção só tem no Pentecostes, não tem fora não, tá? Na graça não tem não, tá bom? Que Deus abençoe cada um e fique com Deus.